Boa tarde, boa tarde. Hoje nós vamos estudar sobre o primeiro reinado. Como aconteceu, o que aconteceu nesse período da história do Brasil. O Brasil Império. Com a proclamação da independência em 7 de setembro de 1822, teve início no Brasil o período imperial, que vigorou até 1889. Esse período pode ser subdividido em 3 partes, de acordo com o critério de organização política que predominava nele. Então, vamos entender como a sociedade brasileira estava dividida no pós-independência. No início do período imperial, a população brasileira era formada por cerca de 4 milhões de habitantes, onde 30 deles eram pessoas escravizadas. O restante era composto por pequenos grupos da elite agrária e urbana e por uma maioria pertencente às classes mais pobres. Esses últimos grupos eram constituídos por ex-escravizados, pequenos comerciantes, artesãos, entre outros indivíduos. É importante compreender essa formação da sociedade para que a gente possa posteriormente entender que mesmo independente, a maioria da população naquele momento eram escravos. Mesmo ex-escravos, eles não tinham liberdade, eles não tinham trabalho, e assim nós vamos conhecer como essa sociedade ela foi sendo construída ao longo da história do Brasil. A Constituição de 1824. Depois de estabelecida a autonomia política do Brasil, foi necessário criar símbolos nacionais, uma série de instituições e órgãos administrativos e um conjunto de leis para o novo Estado que surgia. Por esse motivo, uma das primeiras ações de Dom Pedro I no governo foi a criação de uma Assembleia Constituinte para elaborar a Constituição do Império. Em maio de 1823, senadores e deputados reuniram-se então na Assembleia para discutir os termos do texto constitucional. Entretanto, naquela época, a divergência política era grande entre grupos restauradores e liberais. O grupo dos restauradores era composto por grandes proprietários rurais e membros da elite brasileira, ambos contrários à independência do país e defensores do retorno da monarquia. Entre os liberais estavam os moderados e o grupo dos exaltados. Os primeiros eram formados principalmente pela elite agrária, que defendia uma monarquia constitucional e a manutenção de seus interesses políticos. Já o grupo dos exaltados compunha-se por quem defendia o republicanismo ou uma monarquia federativa, e eram representados pelas classes médias urbanas e por alguns proprietários de terra, cujos interesses comuns era a maior autonomia política das províncias. Por causa dessa situação, a elaboração da Constituição foi um momento bastante polêmico, que envolveu muitas discussões entre os políticos. Considerando essa situação e sentindo-se ameaçado de não ter seus interesses reconhecidos na Constituição, Dom Pedro I dissolveu a Assembleia em novembro do mesmo ano e convocou um grupo para elaborar a Constituição sob a sua coordenação. No ano seguinte, 1824, Dom Pedro I outorgou a primeira Constituição do Brasil, formada por 176 artigos. Esse documento continha as principais normas para o funcionamento do Estado. Entre essas novas leis estavam estabelecidas regras para o sistema eleitoral, definindo as eleições como censitária. Assim, tinha direito ao voto apenas quem tivesse uma renda anual de 100 mil réis. As mulheres não tinham direito ao voto, a escravidão foi mantida, o catolicismo foi definido como religião oficial do Império, o Estado foi dividido em 4 poderes. Então, essa foi uma das primeiras leis da Constituição de 1824. E quais eram esses poderes? Poder moderador, poder executivo, poder legislativo e poder judiciário.
Os indígenas no primeiro reinado. Como eram tratados os indígenas que aqui já estavam quando os portugueses chegaram? Durante a Assembleia Constituinte de 1823, foram debatidos também quais seriam os grupos sociais reconhecidos como cidadãos brasileiros. Afinal, que setores da sociedade teriam seus direitos reconhecidos no novo Estado que estava sendo formado. Foi nesse contexto que se realizaram algumas discussões sobre os povos indígenas. O político José Bonifácio defendia que os povos indígenas deveriam ser integrados à sociedade imperial, moldando-se aos costumes como de origem europeia e abandonando suas tradições, ou seja, tirando do índio a sua própria identidade, incutando, fazendo com que ele absorvesse uma cultura que não tinha nada a ver com a cultura própria do índio brasileiro, do indígena brasileiro, matando o índio na sua cultura, na sua essência de ser índio. Então, segundo esse político, o governo imperial deveria implantar uma política que civilizasse os indígenas por meio do trabalho, da educação formal, da prática de ofício e de casamentos miscigenados. Só assim seria possível alcançar o devido controle e a integração dessa população ao restante da sociedade. Tirar do índio a sua essência era integrá-lo à nova condição de povo brasileiro, quando na verdade ele sim era, literalmente, é povo brasileiro. Mas, então continuemos. Outros grupos políticos defendiam que o processo de controle deveria ser mais agressivo, sendo necessário, por exemplo, o uso da violência no processo de estabelecimento dos padrões civilizatórios ocidentais aos indígenas. Esses outros grupos defendiam a violência, ou seja, tinha que ser à força. O indígena tinha que incutar toda a cultura europeia de maneira pela força da violência, o que também não foi diferente. Embora discutidas, essas propostas não fizeram parte da nova Constituição aprovada por Dom Pedro I, em 1824. O documento sequer cita o povo indígena, desconsiderando sua situação como cidadão de direito. Impressionante. Então, a escravidão no primeiro reinado. Vamos lá, vamos conhecer como se deu essa mão de obra escravista que fez com que o primeiro reinado se mantivesse, se estabelecesse, por assim dizer. Como vimos, o primeiro reinado foi um período de reorganização política do país. Outro assunto levado nas discussões sobre a formação de uma nova Constituição para o Brasil foi a respeito da manutenção ou não do regime escravista. Nesse contexto, José Bonifácio apresentou aos políticos um projeto de abolição gradual da escravidão. Seu projeto, porém, sofreu forte oposição dos setores agrários ligados aos proprietários de terra que defendia do regime de mão de obra escrava para manter seus lucros. Em meio a essas discussões, a proposta de Bonifácio foi barrada pelo imperador, que aprovou de modo autoritário a Constituição de 1824, estipulando uma legislação que manteve o regime escravista no Brasil. Os escravizados não receberam direitos políticos e penas e castigos públicos foram mantidos no país. Ou seja, o novo país torna-se independente, tem um novo regime de governo, porém a situação da maioria da população continuava do mesmo jeito, ou até pior. Resumindo, hoje nós vimos como se deu o primeiro reinado, quais foram os acontecimentos que fundamentaram esse primeiro reinado. Vimos como a Constituição de 1824 foi outorgada por Dom Pedro I, vimos como a situação do indígena brasileiro se tornou intolerável para eles, como foi que
a mão de obra escravista foi mantida nesse novo regime de governo e vimos como isso legitimou o enriquecimento dos grandes proprietários de terra do Brasil. Então, nossa aula tem fim e até a próxima, em que vocês possam fazer as atividades com êxito. Dúvida no grupo de WhatsApp. Até a próxima, turma!